Fala galerinha, se você chegou aqui no nosso canal é porque você está querendo ficar informado, você está querendo aprender mais sobre as ciências, sobre os conteúdos que caem nos vestibulares. Então você vai assistir um vídeo agora muito massa sobre algo muito importante para a sua prova. É isso mesmo. Então fica aí, assiste o nosso vídeo até o final e já já a gente tá junto de novo. Que estão ligadas em série. As lâmpadas estão ligadas em série. A primeira lâmpada tem uma potência de 20 watts. A segunda lâmpada tem uma potência de 60 watts. A pergunta que eu lhe faço, uma pergunta relativamente simples, é qual delas vai brilhar mais? A lâmpada 1 ou a lâmpada 2? Tá frio. Qual delas vai brilhar mais? Quem é que lembra, hein? Lâmpada 1 ou lâmpada 2? Lâmpada 1. Por que a lâmpada 1, hein? Porque a lâmpada 1, apesar de ter uma menor que potência, mas a gente tem que lembrar que as lâmpadas elas foram feitas para ser ligadas em paralelo, para que cada uma puxe a sua o quê? Corrente elétrica. Ah, quem tem mais potência por quê? Porque teoricamente é para passar mais corrente elétrica nessa lâmpada. Só que quando a gente coloca lâmpadas em série, pensa comigo, vá. Essa daqui tem uma maior potência, não tem? Se ela tem uma maior potência, porque teoricamente era para passar mais corrente elétrica, teoricamente, então, essa lâmpada tem uma resistência o quê? Menor. Então, essa lâmpada aqui, ela vai ter uma resistência menor do que essa outra lâmpada bem aqui. Você vai falar, professor, mas a potência não define o brilho da lâmpada, não? Nesse caso, não, porque quando você liga as lâmpadas em série, você vai passar por elas a mesma corrente elétrica. E aí, o que vai definir a lâmpada que vai brilhar mais, sabe o que é? A resistência. Porque você vai lembrar que a potência é o quê? A resistência vezes I ao quadrado. E aí, quanto maior a resistência de uma lâmpada, maior a sua o quê? Potência dissipada. Então, você vai comprar duas lâmpadas, uma de potência 60 watts, uma de potência 20 watts. Aí você vai dizer, professor, essa vai funcionar com 60 e essa vai funcionar com 20? Lógico que não. Tá lógico que isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que essa daqui vai dissipar, por exemplo, 23, 24, e essa daqui vai dissipar quanto? 12, 13, 14. Ela não vai conseguir gerar a potência dela mesma, a potência que você comprou, porque ela só consegue dissipar a potência em função de quê? De sua resistência. Logo, nesse caso aí acima, ó, a lâmpada 1 brilha mais. Só que, gente, presta atenção comigo, vá. É intrigante você dizer que ela brilha mais, é ou não é? Porque você fala assim, pô, professor, potência de 1 é menor, não estou conseguindo raciocinar isso. Só que calma, pô. Tá feita uma ligação errada para elas. Era para elas terem sido ligadas em paralelo, elas foram ligadas em série, pegadinha do malandro de prova. Ela vai brilhar mais? Vai, mas ela logo vai queimar. Ela brilha mais e queima rápido. Ah, professor, eu comprei uma lâmpada, ó, liguei em série, você não vai acreditar. Começou a brilhar do nada, ela queimou. 1 minuto ela queimou. Por quê? Você ligou errado. A função dessas lâmpadas eram ser ligadas em quê? Em paralelo. Se eu ligasse as lâmpadas em paralelo, tá aqui uma lâmpada de cima, 20 watts. A lâmpada daqui de baixo, 60 watts. Qual lâmpada que brilha mais agora? A de 60 watts. Porque aqui vai ter uma resistência o quê? Menor, e aí vai passar o quê? Mais corrente elétrica. Então, nesse caso aqui, essa lâmpada brilha mais. E nesse caso em paralelo cai? Não cai, tá? Pegadinha do malandro, eles colocam lâmpadas em quê? Em série. Quando as lâmpadas estão em paralelo, é engraçado isso aí, tá? Porque os alunos têm muita dúvida nisso. Ah, Ítalo, mas é porque a potência tem 300 fórmulas. Como é que eu não sei que aqui eu vou usar o A quadrado sobre R, que vai me dizer da menor resistência tem maior potência? Porque, gente, essa fórmula R ao quadrado a gente usa para resistores em série. E aquela fórmula U ao quadrado sobre R a gente usa para resistores em paralelo, tá bom? Então tá aí uma dúvida que às vezes o pessoal tem, quando é que eu vou usar U ao quadrado sobre R, quando é que eu vou usar R ao quadrado? R ao quadrado você usa em série, U ao quadrado sobre R você usa em paralelo.
Você quer fazer parte do Mais Med e dizer a tão sonhada frase "eu passei"? Eu estou aqui para trazer a solução. Nós somos equipe especializada em aprovação para curso de medicina na Federal. Eu, que fui médico formado pelo UFCG, que também passei por aqui, estou agora lhe dando a chance de você adquirir um material simples, básico aqui do nosso curso, que vai te ensinar como aprender física de uma vez por todas. Se você quer saber mais, clica nesse link em algum local que eu tenho certeza que você vai fazer parte aqui do Mais Med e ser aprovado. Pessoal, vamos continuar aqui falando sobre lâmpadas. Vou fazer uma outra pergunta para você, que é a seguinte. Caramba, tem aqui lâmpada A, lâmpada B, lâmpada C, lâmpada D, lâmpada E. Pergunta é a seguinte, vamos lá, gente. Se a lâmpada LA queimar, se LA queimar, alguma outra funciona? Se a lâmpada A queima, as outras funcionam? Sim ou não? E aí, quem é que lembra? Como eu sei qual resistor é maior? O que tem menor potência, né? O que tem menor potência. Que a gente sempre tem que lembrar, Cauane, dessa relação bem aqui, ó. Lembra dessa relação aqui, ó. Quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica, menor a potência. Lembra dessa relação? Quanto menor a resistência, maior corrente elétrica, maior potência. Lembra sempre dessa relação. Gente, o que acontece se a lâmpada A queimar? B, C, D e E vão acender? Diga aí, então não vão acender. Por quê, gente? Porque você parou de funcionar o quê? Todo fio. Esse fio não está em série com todo o circuito? Então, se esse fio parou de funcionar, quando vier a corrente elétrica, ela vai conseguir passar por aqui? Não vai. Se a corrente elétrica não consegue passar, todas as demais lâmpadas não acendem. Então, se LA queima, todas as demais lâmpadas não acendem. Aí se eu perguntar assim, João, se por acaso LE queimar, LE queimar, cadê João? Tá ali. LA vai funcionar? Se a lâmpada E queimar, a lâmpada E, LA está funcionando agora, viu? Se a lâmpada E queimar, a lâmpada A vai funcionar, João? Vai. A lâmpada B vai funcionar? Vai. A lâmpada C vai funcionar? A lâmpada D vai funcionar? Não, porque a lâmpada D está associada no mesmo fio de quem? De E. E todo o fio faz o quê? Para de funcionar. Então, se a lâmpada E queimar, a lâmpada D faz o quê? Para de acender. A gente lembra daqueles enfeites natalinos, né? Que quando uma lâmpadazinha natalina queima, toda aquela fiaçãozinha, todo aquele negocinho para de acender. Tranquilo todo mundo, de boas? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Oi. Vamos lá. Se LE não existisse. Olha que coisa legal, olha que pergunta linda. Ítalo, se LE não existisse, a lâmpada E não existisse, a lâmpada D brilharia mais do que LB e LC? Sim. Por que sim? Porque LB e LC estão em série. Então, a resistência deles fica o quê? Maior. Aí passa menos corrente elétrica. Essa daqui vai ter uma resistência o quê? Menor. Aí vai passar mais corrente elétrica e por isso ela brilha mais. Então, se eu colocasse nessa situação aqui, que meu amigo Dudu perguntou, se LE não existisse, LD brilharia mais do que LB, mais do que LC. E quem é que ia brilhar mais do que elas tudinha? LA, porque ia passar toda a corrente elétrica por ela. Então, se fossem todas as lâmpadas iguais, né? Lâmpadas idênticas, eu poderia muito bem dizer para você o seguinte, ó, que o brilho de LA seria maior do que o brilho de LD, que seria maior do que LB, que seria maior do que LC. Tranquilo todo mundo? De boas? Lembrando, é uma questão não igual a essa, mas parecida na prova do Enem do ano passado, né? Vamos nós. Já vamos fazer questão, hein? Vamos nós. Gente, a gente falou durante as nossas aulas, né? Do amperímetro e do voltímetro. Acho que Lara anotou isso aí, não foi, Lara? O amperímetro e voltímetro. E quando falamos do amperímetro e do voltímetro, você aprendeu que o amperímetro era um medidor de amperes, o voltímetro era um medidor de volts. O amperímetro tem que ser ligado em série ou em paralelo, gente? Em série. Porque se você ligar um amperímetro em paralelo, você vai gerar um curto-circuito. Lembre-se disso.
Se você ligar um amperímetro em paralelo, um amperímetro ideal em paralelo, você vai gerar um curto-circuito. E o voltímetro tem que ser ligado em série ou em paralelo? Em paralelo. Porque se você ligar um voltímetro em série, o que é que vai acontecer? Esse voltímetro vai gastar a sua energia. Se você ligar um voltímetro em série, esse voltímetro vai gastar a sua energia. Perfeito. E aí, deixa eu falar um negócio para vocês. Possivelmente vocês já chegaram no vestibular e encontraram uma questão de galvanômetro. Você se perguntou assim, professor, o que diabos é um galvanômetro? Gente, um galvanômetro, ele pode ser duas coisas. Ele pode servir como amperímetro ou ele pode servir como voltímetro. Ou seja, um galvanômetro, ele pode tanto medir corrente elétrica, como ele também pode medir o quê? DDP. Sabe onde é que tu usa um galvanômetro, muito comum de você usar? Nos carros, quando a bateria acaba. Bateria acaba, peraí, deixa eu ver se é a bateria mesmo que acabou. O que é que ele faz? Ele faz um teste, coloca um galvanômetro, para ver se tem passagem de corrente elétrica. Porque se tiver passagem de corrente elétrica, ou se tiver DDP entre um ponto e outro, acho que ele coloca para poder ver a DDP. Se tiver a DDP entre um ponto e outro, é porque na verdade a bateria está funcionando, o problema do seu carro é outro. Mas se por acaso ele colocar e a DDP for quase zero, ele vai dizer, o problema é a bateria, vamos trocar aqui a bateria. Bota aí uma bateria Moura, Sandro Baterias. Vai lá, liga para Sandro Baterias, né? Porque você fez divulgação de Sandro Baterias? Sei lá, porque eu escuto direto esse cabo aí. Eu ligo para ele, não vamos ter. E, Ítalo, um galvanômetro comum da gente encontrar nas questões de prova. Vou mostrar um aqui para vocês. Normalmente você encontra nessa situação bem aqui. Olha se você concorda comigo, viu? Normalmente você encontra nessa situação bem aqui. Você está lá. Gente, por favor, desconsidera meu desenho, né? Você sabe que não é dos melhores. Você chega lá, você encontra nessa situação. Tchuf, 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 tchuf. Resistor A, resistor B, resistor C, resistor D, e você encontra um bonitão, um gostosão das costas oca, bem aqui no meio. Um galvanômetrozinho aqui, ó. E é muito comum, presta atenção, tá, gente? É muito comum que esse galvanômetro, na hora da sua prova, ele coloca um sinal positivo em cima, ou embaixo, tanto faz, tá bom? E um sinal negativo do outro lado. O que que significa dizer um sinal positivo em cima e um sinal negativo embaixo? Bichão, significa dizer o seguinte: se tu tem 100 volts, gastou 80, aqui fica mais 20. Só isso. Aí, mas eu tinha 100, gastei não sei quanto. Aqui vai ficar menos X, vai ficar menos o valor que você encontrou. Então, basicamente, é para definir o lado que é positivo e o lado que é o quê? Negativo. E qual é a diferença de potencial entre esses lados? É só você focar o positivo e subtrair desse cara. Ah, deu mais 5 com menos 2. Mais 5 com menos 2, 3. Acabou essa questão. Mas é muito comum que você encontre na hora da prova, muito comum mesmo, que você encontre isso aqui, ó. Olha, o valor do galvanômetro é igual a zero. Normalmente 0 volts. Aí você fala, eita, professor, gerou um curto-circuito. O galvanômetro está marcando zero. Se o galvanômetro marcar 0 volts, 0 amperes, certo? Vai depender, 0 volts, 0 amperes. É porque essa relação que eu vou lhe colocar aqui agora é verdadeira. Em que a multiplicação do resistor A pelo resistor D é igual à multiplicação do resistor B com o resistor C. Em outras palavras, o que é que eu fiz aqui? Eu fiz um X. Multipliquei os extremos, não é isso? RA com RD, RB com RC. Multipliquei com seu oposto. Tranquilo todo mundo? Se essa multiplicação for igual, é porque o galvanômetro vai marcar quanto? 0, ou seja, vai estar em curto-circuito. Esse é o exemplo que mais cai nas provas. Esse é o exemplo que mais cai nas provas quando cai ponte do Weston. Ídolo, pode cair sem um galvanômetro ser 0, não só pode, como já caiu. Não só pode, como já caiu. Aí você vai ter que fazer uma conta chata. A gente, inclusive, pode até fazer essa questão aqui na sala de aula, tá bom? Mas o caso que mais cai é esse aqui. Esse é o caso que mais cai. Professor, beleza, show de bola. Aprendi ponte do Weston. Excelente. Agora me diga uma coisa. Na aula passada, eu me lembro muito bem que o senhor me falou que na aula de hoje nós íamos falar de uma tal de umas leis de Kirchhoff. Falei para você mesmo, das leis de Kirchhoff. Ou Kirchhoff.
ou para os queridos Kirchhoffinho. Leis de Kirchhoff. Gente, as leis desse nosso querido aqui já foram trabalhadas com vocês durante as nossas aulas. E a gente vai só realmente deixar anotado dentro do seu caderno para você poder entender. Você poder dizer assim, não, meu professor não passou para aquilo que você me dizer, não. Disse. A primeira lei é a lei dos nós. Sabe o que é que a lei dos nós fala? Ela fala uma coisa que é meio óbvia, mas que eu vou precisar lhe falar aqui agora. Campeão, se tu estiver vindo aqui, preste atenção todo mundo, tá? Uma corrente elétrica de 10 amperes, me ajuda, gente. Se tu tiver que pegar essa corrente elétrica de 10 amperes e dividir entre dois fios de resistores iguais, tá? Então, ó, esses fios aqui têm resistores o quê, pessoal? Iguais. Resistor A é igual ao quê? Resistor B. São resistores iguais no fio de cima e no fio de baixo. Se você tiver que dividir para esses resistores, você concorda comigo que esses 10 amperes vai ter que se dividir uma parte para cima e uma parte para baixo? Todo mundo concorda comigo? E se eu disser assim, Amanda, vai passar quanto para cima e quanto para baixo? Você vai me dizer que é quanto? 5 e 5. Ó, professor, vai 5 amperes para cima e 5 amperes para baixo, porque os resistores são o quê? Iguais. Então, eu posso muito bem dizer, se eu falar assim, Lívia, eu posso muito bem dizer que 10 amperes que está vindo será igual 5 amperes mais 5 amperes, que foi o que eu dividi a minha corrente. Concorda comigo isso aí, todo mundo, gente? Todo mundo de boa? Isso aqui nada mais é do que a corrente elétrica vindo em A. Aí o pessoal fala que aqui é a corrente elétrica em B e a corrente elétrica em quê? Em C. Aí o pessoal fala que a corrente elétrica de A é igual à soma da corrente elétrica de B mais a corrente elétrica de C. Me diga uma coisa, você precisava saber realmente disso? Não. O Enem não vai lhe cobrar para você dizer, diga a primeira lei de Kirchhoff. Parece prova do ensino médio, né? Antigamente, né? Que hoje em dia nem fica mais assim. Mas prova de colégio, né? Defina a primeira lei de Kirchhoff. Acaba lá e define a primeira lei de Kirchhoff. Gente, isso aqui você faz na prática, você faz na vida, sem precisar saber disso. Você já tem uma ideia de que a corrente elétrica tem que se dividir. E que é óbvio que se eu tinha 10, eu tenho que dividir. E a soma dessa divisão tem que dar 10. É óbvio isso aí, né? Não tem como eu vir com 10 amperes, aí 3 para cima, 2 para baixo e 5 eu boto no bolso. Poxa, peraí, pô, tá roubando, né? Tem como não, pô. Tem que dividir 10 para 2 fios, acabou-se. Agora eu quero lhe ensinar uma outra coisa. E se os resistores forem diferentes? Essa é a grande pegada aqui na nossa aula de hoje, né? Nosso aprofundamento. E se os resistores, professor, eles forem diferentes, o que é que eu faço? Você vai me dizer aqui agora. Quem vai responder é você. Você vai responder e vai responder certo. Ó, presta atenção todo mundo aqui agora, tá? Essa daqui quem vai responder é a nossa amiga Lívia. Tá bem ali. Lívia vai nos ajudar a matar essa charada. Professor, e quando os resistores são diferentes, o que diabo é que eu faço? Meu querido, primeiro eu quero que você aprenda, tá? Eu quero que você aprenda aqui, ó. Olha que legal, olha que legal, olha que legal, olha que legal. Lívia, olha para cá. Qual resistor é maior? Aí a pergunta é óbvia, né? O de 10 ou o de 5? O de 10. Então, o de 10, presta atenção, não anota agora não, pelo amor de Deus. Olha, presta atenção, Lara. O de 10, né? É o maior. Aí Lívia vai dizer assim, professor, no resistor maior passa X amperes de corrente. Tranquilo isso aí, todo mundo, de boa. No resistor, toda vez que tu encontrar resistores diferentes, o que é que você vai fazer? Você vai olhar para o resistor maior. Aí você vai dizer, no resistor maior passa quantos amperes de corrente? X amperes de corrente. Acabou-se. Eu vou dizer, Lívia, 5 é menor do que 10? Quantas vezes menor do que 10? 2. Então tem que passar quantas vezes mais corrente elétrica? 2. Então aqui vai passar quanto X? Vai passar 2x de corrente elétrica. Ah, Ítalo. É só isso, é, professor? É. Peraí, pô. Peraí, viu? Mas, professor, e se por acaso foram 3 resistores? Relaxa, pô, relaxa o coração. Relaxa aí. Vai dar certo, pô. Minha amiga Lara vai ajudar a gente, pô. Minha amiga Lara vai ajudar a gente agora, viu? Lara, é contigo agora, viu? Resistência 8, resistência 4,
Resistência 2. Ô, Lara, qual dos 3 resistores é maior? 8, 4 ou 2? Então, de 8 eu vou dizer que passa quantos amperes de corrente? X amperes de corrente. Boa, Lara. Esse 4 aqui é menor do que 8, né? Quantas vezes menor do que 8? 2. Vai passar quantas correntes? 2x de corrente. E esse 2 aqui é quantas vezes menor do que 8? 4. Então vai passar quantas vezes corrente? 4x de corrente. Todo mundo entendeu isso aí? Todo mundo entendeu isso aí? De boa? Abraão. Aqui em cima não passou x de corrente. Aqui embaixo não passou 2x de corrente. Então é porque estava vindo quantos x de corrente ao todo? 3x. Todo mundo concorda comigo? Lívia, você concorda com isso aí? Que estava vindo 3x de corrente? Você tinha x de corrente em cima, 2x embaixo, então é porque estava vindo 3x de corrente elétrica. Todo mundo concorda comigo com isso aí, sim ou não? E aqui, ó, minha amiga aqui, Raíssa, estava vindo quantos x de corrente? Soma tudo, dá quanto? 7. Estava vindo, então, gente, quantos x de corrente? 7x de corrente elétrica. Você diz, professor, mas a resposta não é em função de x. Calma, pô, tu sabe. Vamos fazer aqui. Relaxa o coração. Relaxa aí, vai. Vamos fazer aqui um negócio bem legal. Resistência de cima. Fazer aqui um aqui. Diz lá um valor, vai. Diz aí, 3, pronto, 3. Valor de resistência aqui embaixo, um valor bem legal, professor. Botar 6. Pode ver que os vestibulares, eles vão colocar um dobro do outro. Vamos ver aí quando você vai fazendo questão. A maioria é assim, um dobro do outro. Eu vou fechar esse circuito aqui, viu? Tchuf, tchuf, tchuf. Tchuf. Diga aí, professor, uma voltagem, vá. Diga aí, professor. Rapaz, vou botar aqui 18 volts. 18 volts. Aí, ó. Obviamente. Aí, ó, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar um amperímetro bem aqui. Amperímetro é um medidor de quê? Corrente elétrica. Tem que colocar em série ou em paralelo? Em série, né? Então, eu vou colocar um amperímetro bem aqui, ó. Qual o valor desse amperímetro A? Pergunta simples de vestibular. Qual o valor do amperímetro A? Aí você vai dizer, professor do céu, mas a questão de resistor, de circuito, por que é que eu tenho que fazer em questão de circuito? Eu já listei. Primeiro ponto é desenhar o circuito, está desenhado. Segundo ponto é dizer quanto é a resistência. E antes de você querer saber o quanto é que fala, professor, já sei, o amperímetro é X amperes. Lógico que não tem esse gabarito, né? E o de cima é 2X. Professor, não, gente, isso não vai ter gabarito disso. Primeiro passo é desenhar, já está desenhado. Segundo passo é você dizer a resistência equivalente, não é isso? Dizer a resistência. Esses restores estão em série ou em paralelo? Quanto é a resistência equivalente entre eles? Quanto é a resistência equivalente entre eles? 2, né? O pessoal já fez a conta, boa. Como é que vocês fizeram a conta, hein? Produto pela soma, show de bola. Para quem estudou, isso aqui está na ponta da língua. Resistência equivalente é 2. Aí, quem é que lembra qual é o terceiro passo? Dizer a corrente elétrica, boa. Dizer a corrente elétrica. Como é que eu digo a corrente elétrica? Eu uso que fórmula? U é igual a R vezes I, não é isso? Quanto é que dá a corrente elétrica aqui? Quanto é que dá a corrente elétrica? Corrente elétrica do circuito. Vou chamar até corrente elétrica do circuito mesmo. Dá quanto? Deu 9 amperes, não é isso mesmo? Deu 9 amperes, isso aí? Show de bola, show de bola. E eu não consegui nem chegar em 9. Volta na primeira aula, na segunda aula e vai estudar, né? Isso aí é assunto de primeira e segunda aula da eletrodinâmica. Aqui foi tranquilo. Vocês usaram resistência equivalente, aprendemos já nas aulas passadas. Corrente elétrica do circuito, aprendemos nas aulas passadas. Gente, agora vamos para o que a gente está aprendendo na aula de hoje, né? A gente está aumentando o nível agora da nossa aula. Me ajuda. Como é teu nome? Como é teu nome? Eu esqueço, pô. Miguel. Miguel, me ajuda aí, vai. Aqui, nesse cara bem aqui, ó. É o resistor maior, né? Eu tenho que passar quanto X de corrente, Miguel? X. E o de 3, que é metade, tem que passar quanto de corrente? 2x, né? Show de bola, 2x de corrente. Isso quer dizer que estava vindo quanto de corrente, Miguel, ao todo? Estava vindo 3x de corrente elétrica ao todo. E eu sei quanto de corrente vale aqui, Miguel? Não. Eu sei quanto de corrente vale aqui, Miguel? Não. Mas eu sei quanto de corrente vem aqui? Sei, não sei, porque é a corrente elétrica de quem?
do circuito. Então, 3x equivale a quantos amperes? 9 amperes. Aí, gente, não precisa nem fazer mais conta, velho. Olha que coisa fácil. X tem que ser quanto? 9 tá para 3, x tem que ser 3. E 2x tem que ser quanto? Acabou-se a questão. Só isso. Acabou-se as questões de resistores diferentes. Quando os resistores são iguais, é só você dividir igual, acabou-se. E quando os resistores são diferentes, é mais fácil ainda, pô. Porque resistores diferentes é aquela famosa questão que 85% dos alunos não sabem. 85% dos alunos não sabem. Então, 85% dos alunos vão fazer a prova lá do Enem, eles vão errar, e você que acabou de aprender isso aí, que não é difícil, é fácil, você vai fazer o quê? Vai acertar. Claro que essa metodologia que eu estou te ensinando aqui, não é a metodologia comum de se ensinar esse negócio. A metodologia comum é que o cara vai lá e fala, oh, a DDP que gasta é a mesma, então pega o que o pessoal ensina, tá? Vou lhe ensinar o que é que o pessoal ensina. O pessoal fala assim, cara, tu quer saber quantos amperes passa aqui de corrente? A DDP que você gasta em paralelo, porque lembra que fios em paralelo são fios dependentes ou independentes um do outro? Independentes. Então o pessoal chega e te ensina o seguinte, cara, não são fios independentes? Então é como se tu tivesse um circuito aqui para baixo e um circuito para cima. Tu não quer saber esse amperímetro bem aqui? Então você vai fazer só essa DDP com esse resistor. Aí você vai colocar U é igual a R vezes I, quanto é U? 18, quanto é a resistência? 6 vezes o quê? Vezes a corrente. Quanto é que dá a corrente? 3 amperes. Aí tu vai dizer assim, professor, muito mais fácil. Para que aprender X, 2X, 4X, 8X, não sei quantos X, se era só o senhor ter me ensinado que os fios eram independentes. E que bastava, professor, eu ter feito isso que eu chegava na resposta. Gente, porque isso aqui, ó, você só resolve essa questão, foi muito fácil. E esse exemplo que eu estou colocando aqui para você é muito fácil. Lógico que não é muito fácil, porque isso aqui só 15% dos alunos sabem, então já é uma questão difícil, tá? Mas entenda, você só consegue resolver por aqui se for uma questão de A a B, uma questão básica. Sabe por quê? Eu vou lhe mostrar aqui agora. Vou lhe mostrar o próximo exemplo aqui agora. Se eu colocar um resistor em série, você fazer o que está ali na fórmula dá errado. Se eu colocar só um resistor em série, você colocar aquela formulazinha bem ali e tentar resolver a questão de forma direta, que é como muitos professores ensinam de maneira tradicional, tá? Aí você começa a errar e começa a complicar. E o método que eu estou te ensinando, que é esse método X, 2X, 4X, soma o X e puf, resolve a questão, você vai conseguir resolver qualquer tipo de questão, independente se os resistores estão em série, em paralelo, a moléstia que for. Vou dar um exemplo aqui agora. Estou aqui com o resistor em série. Valor da resistência dele, professor, diga aí, vá. Rapaz, botar aqui 2. Aí eu tenho aqui 2 em paralelo, ó. 3. Aí é foda, né? Pera aí, então. 3 e 6. Igual outro, isso. Igual outro, para você ver a diferença. 3 e 6. Ítalo, diga o valor aí da DDP. Vou botar aqui em cima, tá, né? Aquela bagaceira todinha. Lá, 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 lá. 18 volts. 18 volts. Tá igual aquele circuito ou não tá? Eu montei assim, não tá igual, porque eu acabei de acrescentar um resistor em quê? Em série, não foi, gente? Aí se tu fizer da maneira que é a tradicional, que o pessoal te ensinou, você vai cometer uma gafe muito grande. Porque você vai dizer, professor, dá 18 a DDP? Aqui não é 6. Então 18 não é igual a 6 vezes I e o I não vai dar 3 amperes, não? Lógico que não, pô. Ei, fica aqui comigo que eu tenho que conversar um negócio com você que é papo de mudança de vida. Essa história de mudança de vida parece jogo do tigrinho, essas coisas, né? Ei, falando sério agora, vê só. Eu tô aqui para vocês com um cronograma de estudos intensivo. Você que quer mandar bem no Enem e em todos os vestibulares do Brasil, esse cronograma é intensivo dos conteúdos mais recorrentes por ordem de prioridade. É tanta coisa que eu tenho para te oferecer que eu até anotei aqui. Primeiro, são 22 semanas de estudo, 22 semanas intensivas de estudo de todas as matérias, falando dos conteúdos mais recorrentes para a prova. Ah, professor, só isso? Só um cronograma? Encontro na
na internet, em qualquer site. Ei, não é só isso não, vê só. Eu vou também te fornecer uma aula de mentalidade do aprovado com um especialista em aprovações, um professor que é especialista em aprovações, para te falar sobre como deve ser o mindset, como deve ser a mentalidade daquele aluno que em breve será um aprovado. Além disso, fórmulas de física para o Enem, as fórmulas que você tem que ir sabendo para a prova do Enem, para você gabaritar a prova de física, tá bom? Também estratégias de prova, o que fazer ali na hora da prova, se resolve as mais difíceis, as mais fáceis, tudo isso com um professor especialista para te passar todas as estratégias de prova, estratégias matadoras para você gabaritar as suas provas aí. O professor não acaba mais não, calma que tem mais coisa. Técnicas de estudo eficiente, o que você precisa para otimizar o tempo. A gente sabe que tempo vale ouro, então técnicas de estudo eficiente para que você consiga aprender a maior quantidade de conteúdos em menos tempo, tá certo? E para fechar tudo com chave de ouro, um método de revisão, como as revisões precisam ser feitas, beleza? Ei, professor, acabou? Claro que não. Os 50 primeiros compradores de tudo isso que eu te falei, que tem um preço irrisório, os 50 primeiros compradores vão concorrer a um mega aulão para revisão da UniFSM ou da Unifip. Então não fica de fora, garante sua vaga, são vagas limitadas, a gente tem que ter uma quantidade máxima para poder fornecer tudo isso de forma excelente para os alunos, beleza? E os 50 primeiros vão estar concorrendo a um aulão para Santa Maria ou para a Unifip, beleza? Valeu! Porque essa DDP que ele considera nessa conta é a DDP gasta nos que estão em paralelo. E para tu saber a DDP gasta nos que estão em paralelo, tu tem que saber a DDP que quem gastou, de quem está em série. E tu só vai saber a DDP que o que está em série gastou se tu calcular a resistência equivalente e a corrente elétrica do circuito. Então não adianta você seguir pelo método tradicional, que você vai perder muita dor de cabeça, vai perder muito tempo fazendo o método tradicional. Vamos pelo método do Itinho, né? Método do Itinho, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro, aí você tem que fazer em todos, tá, gente? Desenhar a questão. Segundo passo, resistência equivalente. Quanto é que dá, gente? Quanto é que dá a resistência equivalente desse circuito? 4, né? Por que 4, gente? 3 com 6 é 2, 2 mais 2, 4. Aí, terceiro passo. Quanto é que vale a corrente elétrica desse circuito? Corrente elétrica do circuito vai dar quanto? Vai dar um número quebrado, né? Qual vai ser esse número quebrado? 4,5. 4,5 amperes. Aí você vai, ó, só Lara. Lara vai responder essa pra gente. Ó, Lara, resistor de 6 vai passar quanto de corrente, Lara? Resistor de 6, que é o maior, passa X amperes. Resistor de 3 passa quanto de corrente? 2x amperes. Então, foi porque vê o quanto de corrente ao todo, Lara? 3x de amperes, não é isso? E esse 3x vale quanto? Você já aprendeu na questão? Você calculou? 4,5. Ah, então, ó, 3x é para 4,5, o x vai dar quanto, gente? 1,5 e 2x vai dar quanto? 3 amperes. Acabou a questão. Já era. Só isso, Ítalo. Só isso. Não tem para onde correr. Você acabou de aprender lei de Kirchhoff, primeira lei dos nós, e você aprofundou, porque você agora aprendeu a como calcular a corrente elétrica dividindo para resistores diferentes. É só você colocar X, 2x, tal, tal. Gente, se eu fizer uma tarefa de casa aqui com vocês, passar 20 questões abertas só desse negócio aí, instante você aprende. Acho que, inclusive, eu vou fazer isso aí. Botar aquelas tarefinhas, sabe? Quando o cabo tá no colégio, o cabo passa... O professor ensina esse negócio e passa uma lista de questão. 10 questões abertas, só para o cabo ir treinando, tá ligado? Só para o cabo ir pegando mão, pegando jeitinho, para poder aprender isso aí. De boa todo mundo, gente? Vamos lá. Professor, beleza, aprendi a lei dos nós. A gente falou de receptores, não falou, gente? Receptores a gente já falou, não foi na primeira aula, eu acho. Receptores a gente falou na primeira aula. Receptores a gente falou. Quem lembra? Quer perguntar? Quer perguntar? Pode, com certeza. Aí só que para você calcular quanto de voltagem ele gastou, você teria que saber a corrente elétrica do circuito, né? Aí você ia descobrir que aqui ele gastou 9, sobrou 9 para esses dois, usava a fórmula e chegava em 1,5. Show de bola. Pode fazer sem nenhum problema. Gente, vamos nós. Vamos seguindo. Olha só.
Nesse momento agora, eu vou te mostrar a segunda lei de Kirchhoff, também chamada de lei das malhas. Eu vou ser bem honesto com vocês, tá? Vou ser bem honesto com vocês aqui agora. Se alguém aqui for fazer vestibular militar, exemplo, ITA, IME, AFA, o vestibular também é militar. Se alguém for fazer vestibulares militares, é importante que você aprofunde nesse assunto de segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas. A nível de Enem, vestibulares como Unesp, para quem vai fazer UES, para quem vai fazer UES, URCA, para quem vai fazer a prova da URCA, né, regional aqui do Cariri. São provas ainda que dá para vocês fazerem, né, de medicina, sem ser o Enem. Inclusive, indico a vocês que façam. Tá? Indico a vocês, quem quer fazer federal, pública, de modo geral. Gente, faça toda prova de medicina que tiver em qualquer buraco do mundo. Vá fazendo, que uma hora você passa. Você acha, não vou passar não, estuda que você passa. Não tem isso não. Não fica só focando Enem, não. Estuda só pro Enem, mas dá uma focada nas outras, vai fazer as outras provas também, tá? Não deixa de fazer não. E aí, na segunda lei, que é a lei das malhas, é basicamente para dizer o seguinte, olha, e se por acaso tu tiver um circuito que tem um gerador bem aqui, aí desce para cá, aí tem outro gerador bem aqui, aí vem para cá, tem um receptor bem aqui, aí faz isso aqui, e faz lá, e faz isso aqui, e aí? Isso é um circuito aqui que a gente utiliza a lei das malhas. Por exemplo, só aqui é 20 volts. Vou dar um exemplo aqui, colocar um resistor bem aqui, tá? Aqui eu tenho um resistor A. Aqui eu tenho um resistor B. Show de bola. Aqui eu tenho um circuito, 20 volts. Aqui eu tenho um outro circuito, 10 volts. Aqui 5 volts. Gente, como é que eu sei quem é gerador e quem é receptor? Cara, se eu disser para você que a corrente elétrica ela faz isso, ela vem para cá, dá um exemplo aqui, você vai me dizer tranquilamente, vai me dizer aqui de forma bem tranquila, que esse cara é um gerador porque vai do menor para o maior. Esse cara, se ela vai vir reto, né? Do menor para o maior é o quê? Gerador. Maior para o menor é o quê? Receptor. Então aqui eu ganho 10 e gasto quanto? 5. Sobra quantos volts para o resistor? 5 volts para esse resistor. Agora eu vou lhe ensinar uma coisa. O que é que eu faço na lei das malhas? Toda vez que você encontra dois geradores, você pode separar esses circuitos. Ou seja, você considera, vou botar um exemplo, tá? Malha 1, circuito 1, e você considera malha 2. Em outras palavras, circuito 2. Então você pode fazer isso tranquilamente, você vai considerar, ó, malha 1 e malha 2. Professor, é sério, é? Eu posso fazer isso assim, de boa, é, professor? Doideira da porra, né, doido? Pode, pô, sem nem problema. E isso, gente, ajuda você a resolver essas questões, cara, de uma forma assim que, me desculpa o palavrão, eu ia dizer PQP, tá? Me desculpa o palavrão, mas ajuda você a... Quando você descobre isso aqui, parece que dá uma metanoia na cabeça do cabo, assim, o cabo fala, meu Deus, eu sempre olhei para essas questões e nunca soube o que fazer. Para quem já estudou, claro, esse assunto, né, e chegou nesse tipo de questão, olhava para essas questões e não sabia nem para onde é que eu ia, professor. Sabia nunca que eu podia fazer isso. Não só pode, como você vai ver que isso ajuda muito a resolver as questões. Porque olha para cá, olha que legal, que eu vou falar para vocês aqui agora, tá? Na maior que delicadeza do mundo, tá? Vamos colocar aqui um exemplo. Vamos botar que esse resistor aqui seja de 1. Esse resistor aqui é 1, tá? E aí eu vou tirar aqui as malhas, tá? Vou tirar aqui as malhas. Vou tirar aqui, deixa eu só tirar aqui. Só um instante, tá, gente? Tirar aqui as malhas. Tirar aqui. Pronto. Tirar aqui, pronto. Pronto. Opa. Ó, tirei aqui as malhas, tá? Na moralzinha aqui, tirei aqui as malhas para vocês. Gente, você é bem honesto comigo, tá? Quando você olha para um circuito desse, o que é que você pensa? Eu pensava assim, antes de separar as malhas, eu pensava, professor, fudeu, sei lá.
Professor, já sei, eu acho que, ó, sei lá, eu acho que o circuito, professor, ele não vem aqui para baixo, não, porque isso aqui não vai gerar um curto-circuito, não. O cara começa logo a pensar um bocado de coisa, né? Rapaz, eu acho que aqui vai gerar um curto-circuito. Aí, ó, pergunta da questão. Tá meio óbvio aqui a pergunta da questão, né? Quanto é o valor do resistor A? É a pergunta da questão. Quanto é o valor do resistor A? Acabou-se. Maria Clara, quanto é o valor do resistor A? Acabou-se. Você vai olhar, diz, professor, não, peraí. Eu acho que ele vem aqui, ó, aí 20 com 10 faz o quê? 20 com 10 faz o quê, gente? 30, né? Aí aqui, vai ganhar ou vai perder? Vai ganhar ou perder, gente? Perder, perde quanto? 30 menos 5 fica quanto? Professor, 25, né? Oxe, mas cadê a corrente? Não, o cabo não fica se perguntando, né? Então, eu acho que vai gerar. E mesmo se tudo certo, tipo, gerou um curto-circuito. Vou dar um exemplo, tipo, gerei um curto-circuito aqui. Mas e aí, pô? Eu digo o valor desse resistor A sem você usar a lei das malhas? É difícil. Concorda comigo? Aí vai ter gente, vai trazer aquela física, né? A malha 1 com a malha 2. Você gerou uma força eletromotriz, menos a força contra a eletromotriz, igual a U menos R vezes I, e não sei o quê. Não precisa disso tudo não, pô. Olha que tranquilidade. Aqui não é a malha 1, preste atenção aqui agora, tá? Que isso aqui é nível dificílimo de física. Poucas pessoas aprendem isso aqui. Isso aqui não é a malha 1. Malha 1. Quem define quem é a malha 1 e quem é a malha 2? Você, meu amigo. Você define a malha que você quiser. Do jeito que você quiser. Você define. Professor, é porque eu queria fazer essa malha bem aqui. Eu posso? Presta atenção. Queria fazer essa malha bem aqui, professor. Eu queria fazer esse caminho bem aqui, ó. Eu posso fazer? Pode. Não, você quem define a malha que você quer fazer. Eu que não sou idiota de querer fazer isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Não vou fazer isso nem a pau juvenal, meu amigo. Como vou pegar isso aqui tudinho? Eu poderia pegar um negócio mais fácil? Vou pegar um negócio mais fácil. Então, vou fazer bem aqui, ó, só na tranquilidade. Malha 1 e malha o quê? Malha 2. Meu querido, a malha 1, tem como olhar alguma coisa aqui? Tem não, porque a malha 1 tu só tem 20 volts, nem tem como tu saber corrente elétrica, nem tem como tu saber o quê? Resistência. Mas vamos para a malha 2. Malha 2. Malha 2. Malha 2 é como se tu esquecesse tudo isso aqui e pensasse só nisso aqui, ó. Aí, malha 2, U é igual a R vezes I. Quanto é o valor do resistor na malha 2? Quanto é o valor do resistor na malha 2? 1. Quanto é o valor da DDP na malha 2 que vai sobrar para o resistor? 5. Tinha 10, perdeu 5, ficou 5. Quanto é que vai ser a corrente elétrica, então, gente? Quanto é que vai ser a corrente elétrica? 5 amperes. Tu concorda comigo que 5 amperes, tá vindo aqui, né? E tá passando por esse fio? Vocês concordam comigo, sim ou não, gente? E esse fio tá fazendo parte de qual malha? Da malha qual, gente? Da malha 1. Professor, então quer dizer que se eu olhar agora só para a malha 1, se eu olhar só para a malha 1, que aqui é 20 volts, tchuf, 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 tchuf. Aqui é a resistência de ar. Se eu olhar só para a malha 1, você acabou de descobrir uma coisa. Você acabou de descobrir que nesse fio bem aqui está passando quantos amperes? 5 amperes. E, meu querido, você agora separou só a malha 1. Então, toda a malha 1 está passando quantos amperes? Toda a malha 1 está passando quantos amperes, gente? 5 amperes. Acabou a questão. Acabou essa questão. Aí, na malha 1, tu vai dizer assim, ó, U é igual ao quê? R vezes I. Quanto é a DDP na malha 1? 20. Quanto é a resistência em 1? Não sei. Quanto é a corrente elétrica que está passando aí? 5 amperes. 20 dividido por 5, quanto é essa resistência? Quanto é a resistência, gente? 4. Professor, mas é porque aqui a corrente está para cima, não vai ficar muito doido não, professor, que aqui vai passar do meu... Não, gente, não importa, tá? Você descobriu a corrente elétrica aqui 5, nesse perfil que você estava fazendo aqui, que ela era 5 para cima. Nesse outro perfil que você estava fazendo aqui, era 5 para baixo. Você não vai se importar com isso aí, tá bom? Você não vai se importar com isso de maneira alguma. Aí você vai dizer, professor, então quer dizer que esse resistor aqui é 4, é? É. Deixa de putaria, homem. Tem como o senhor me provar? Tem. Tu não disse que a gente podia pegar essa malha bem aqui, ó, essa malha aqui, ó, essa abençoada bem aqui?
Vocês não disseram para mim, não disseram, gente, que a gente podia pegar essa malha bem aqui? Pode, não pode? Vamos olhar para a malha 3? Malha 3, só para confirmar o que a gente acabou de fazer. Malha 3, olha se tu concorda comigo. Nessa malha eu estou gerando quantos volts? Quantos volts eu estou gerando, gente? 30. Estou perdendo quanto? Está sobrando quanto? 25 volts. A gente descobriu que a corrente elétrica disso aqui é quanto? Descobriu que a corrente elétrica disso aqui era quanto? 5 amperes, não foi? Então, ó, DDP 25, a gente descobriu que a corrente elétrica era quanto? 5 amperes, não foi? Faz assim, U é igual a R vezes I. Quanto é que dá a resistência total aqui, a resistência equivalente aqui? 25 dividido por 5 dá quanto? 5. Ei, esse aqui é 1. Quanto é esse cara? 1 mais 4. Bateu ou não bateu? Bateu. Lei das malhas é a coisa mais fácil do mundo. Só complica se você não quiser dividir as malhas. Mas quando você divide as malhas, malha 1 e malha 2, acabou essa questão. Ítalo, como é que eu sei... Agora essa pergunta é boa. Como é que eu sei que eu posso dividir as malhas? Cada malha tem que ter seu gerador. Atenção, tá? Como é que eu sei que eu vou usar a lei das malhas e como é que eu sei que eu vou dividir essas malhas? Cada malha tem que ter o seu gerador. Ah, eu posso ter 2 geradores na mesma malha? Pode. O que você não pode ter é uma malha sem nenhum gerador. Aí você não pode. Cada malha tem que ter pelo menos um gerador, uma pessoa que gere a energia. Porque você já aprendeu na vida, no circuito elétrico, na nossa primeira aula, que para um circuito existir tem que ter gerador, resistor e corrente elétrica. É lógico que nas malhas você vai fazer, você vai pegar algum resistor. Senão você não ia nem querer fazer. Tranquilo todo mundo, gente, de boa. Aprenderam a lei das malhas. Tá vendo como é fácil? O pessoal acha que é difícil, mas não é. Atenção! Se você for fazer vestibulares militares, é necessário que você aprofunde isso. Por quê? Vestibulares militares, diferentemente de Enem, da UES, da URCA, eles gostam de colocar a lei das malhas com letras, com várias letras. Colocam 3, você tem que dividir em 3 malhas, com várias letras. Ah, e um que se divide para 2, e 3, e 4, e 5. Meu amigo, fica uma questão do tamanho do mundo. 30 minutos de resolução de questão. Questão gigantesca que não lhe leva a nada. A verdade é essa. Se não lhe leva a nada, só para você poder realmente entrar nesses vestibulares para quem quer concursos militares, né? Vestibulares militares de modo geral. A nível de Enem, não. A nível de Enem, para ser bem honesto com você, nunca caiu isso aqui, tá? A nível de Enem, até hoje não caiu. Pode cair, mas até hoje você não precisou separar malhas dentro da questão do Enem. Show de bola. Agora, isso aqui você precisa, tá? Isso aqui você precisa saber. Gente, oi. Se tivesse um resistor aqui no meio, sem problemas, pô. Sem problema nenhum. Você podia colocar o resistor aqui no meio, fazia isso aqui, certo? Você ia, claro, vou dar aqui um exemplo aqui agora, tá? Se ele colocasse um resistor aqui no meio, ou ele ia lhe dizer o valor desse resistor, ah, esse resistor aqui vale 4. Vou dar um exemplo aqui para você, tá? Ou então ele lhe diria o valor da corrente em uma das duas partes, para que você tivesse informações suficientes para resolver a questão, viu? Mas sem nenhum problema. Se ele colocasse a resistor no meio, você só ia pegar junto desse resistor. Ele ficaria nas duas. Ficaria nas duas, viu? Ele faz parte tanto da primeira como da segunda. O que é que eu gosto de fazer nesses casos, Dudu? Assim, aí é uma dica de vida do que eu vejo nas questões, tá? Quando eu tenho um resistor aqui no meio, aí normalmente nesses casos eu faço tipo uma malha com esse resistor e faço uma malha assim grandona. Eu só gosto de pegar ele uma vez, porque às vezes a conta fica mais fácil. Mas isso é de tantas questões que foram fazer, entendeu? Mas tanto faz as malhas você vai escolher. Gente, vamos falar agora sobre os queridos capacitores. Capacitores já caiu na sua prova do Enem 2 vezes, tá? As 2 vezes que caiu na sua prova do Enem, se eu não estiver enganado, foram vestibulares, desculpa, foram questões do Enem que não foram do Enem normal, ou foi do PPL, ou foi do Enem Libras, até agora não caiu mesmo no tradicional, mas pode cair, tá? Não tem nenhum problema cair não, e é fácil, capacitores. A primeira pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte: alguém sabe o que é um capacitor? Alguém sabe o que é um capacitor? O pessoal que está aí no online. Aproveitando o pessoal que está no online, né? Eu acho que estão entendendo até agora, ninguém perguntou nada. Mas alguém que está no online não entendeu alguma coisa, ou está de boa, está dando para acompanhar, responda aí no chat, por favor, né? Gente, e aí, capacitores, alguém sabe o que é? Armazena o quê?
Armazena carga elétrica para quê, hein? Vinícius, pode ser utilizado na resolução de mais de 2 malhas, com certeza. É a lei que você utiliza, tá? Com certeza. E aí, para quê? Armazena corrente elétrica, armazena carga elétrica para quê? Para o quê? Para o quê? Perfeito, perfeito. Vamos lá, vamos lá. Capacitores, presta atenção aí agora, tá? Capacitores é um dispositivo, como o pessoal me falou, que vai armazenar a carga elétrica, ou seja, vai armazenar energia e vai liberar essa energia elétrica na forma de energia luminosa, de forma rápida. Ele armazena uma grande quantidade de energia e libera de uma vez na forma de energia o quê? Luminosa. Me dá um exemplo, Ítalo. Vou dar um exemplo aqui agora, pô. A câmera fotográfica. Desculpa, a câmera não, né? O flash da câmera. Mas deixa eu dar outro exemplo. O seu celular. Toda vez que você olha para o seu celular, que acende a tela, quando você trisca, que acende a tela, seu celular tem um capacitor sensível ao toque. Quando você aperta, ele transforma uma grande quantidade de energia elétrica em energia o quê? Luminosa. Tanto que se você deixar seu celular aqui com a tela acesa, vai gastar mais rápido a energia do que com a tela o quê? Apagada. Toda vez que eu trisco na minha tela, é um capacitor que está atuando. Outra coisa, flash da câmera. Quando eu venho aqui, ó, e aperto aqui no flash da câmera do celular, você concorda comigo, ó? O bicho dá tipo uma carregada no flash, dá, ó, puf, aí ele dispara. Dá uma carregada e puf, 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 dispara. Isso aqui é um capacitor. No caso da câmera do celular, ele dá uma carregada bem rápido no capacitor e depois libera na forma de energia o quê? Luminosa. Meu amigo, se você deixar sua lanterna ligada, você vai gastar uma grande quantidade de energia. Grande, porque energia luminosa gasta muita energia. Aí você vai dizer assim, Ítalo, me dá um exemplo melhor ainda de capacitor, envolvendo até o flash. Quem já viu aquelas máquinas antigas? Não só as máquinas antigas, essas máquinas mais modernas também tem isso. Mas eu me lembro muito bem de uma máquina rosa da Sony, não sei se vocês lembram, a TechPix, se eu não estiver enganado. E você batia uma foto no flash, quando você fazia a foto com o flash, ficava piscando a luzinha vermelha. Não sei se vocês lembram, ficava piscando a luzinha vermelha, você só conseguia fazer a foto nova, ou seja, tirar a foto novamente, quando a luzinha vermelha fazia o quê? Apagava. O que era aquela luzinha vermelha apitando? Era o capacitor carregando. Dizia assim, ei, não tem como tu bater a foto agora não, porque o capacitor ainda não está o quê? Pronto. Você tem que esperar o capacitor carregar novamente para você poder usar o flash novamente. E aí você deixava o capacitor carregar e logo em seguida você soltava o flash. Tranquilo? Então, qual é a função do capacitor? É armazenar energia elétrica para liberar, vírgula, rapidamente na forma de energia luminosa. Vai sim, viu, Débora? Vai sim, vai sim. Depois da manhã já está disponível. Na forma de energia luminosa. Vai estar na plataforma, na verdade, né? Exemplo, grande exemplo, né? Flash. Tela do celular. Toda vez que você trisca, capacitor acende. E qual é a função de um capacitor? A função de um capacitor é armazenar energia elétrica. E não tem como dizer quanto de energia ele armazenou, quanto de carga elétrica ele armazenou? Tem. É só você lembrar, gente, depois de todas as delicadezas, espero que Cauane não esteja com os pais nesse momento, junto lá da sala dela, né? Mas se vocês lembrarem, né? Ó, gente, a gente lembra, né? A potência é a energia sobre o tempo, sobre o tempo. Nananana. Aí, e não esqueça não da nova sensação. ROLA, né? A rola, né? A gente lembra logo da rola, né? E aí, aqui, gente, ó, não tem mais esse negócio de rola, não, entendeu? Esse negócio tem mais negócio de resistência, não. Aqui, ó, Kiku.
Que é Q. Depois da ROLA vem o Q, o que é igual C com U. C com U forma... Pois é. Claro que isso é só para vocês poderem aprender mais rápido, né, gente? Você pensa lá, né? Pô, quando eu estiver estudando física, eletrodinâmica, eu vou pensar logo ROLA e eu penso no que? Pois é. Esse Q é a carga elétrica. Esse Q é a carga elétrica. Esse C, gente, é a capacitância. É o valor dos capacitores, tá? A gente vai falar sobre eles. E esse U aqui é o que, gente? É a famosa o que, gente? TDP, né, pô? 20 volts, 50 volts, 100 volts, você já sabe disso aí. Então, Q é igual C vezes U, QQ. Acabou-se. Ítalo, mas tem como eu saber quanto de energia é que armazena? Tem, pô. A energia é o Q sobre 2. Não é o Q, tá? É o Q sobre 2. Não é o Q, não confunda. É o Q sobre 2. Esse Q é a carga elétrica. Esse U é a DDP. Esse E é o que, gente? Energia. Vai ser dado em quê? Joules, né? Se liga que tu vai descobrir essa resposta aqui em joules, tá bom? Desde que essa tua carga elétrica esteja em quê? Coulomb. Não é isso? Você vai dizer, professor, mas se eu substituir o Q pelo Q, como é que fica? Fica a energia igual ao Q ao quadrado sobre 2. Professor, é sério, energia é o Q ao quadrado sobre 2. Então tem essa outra opção também de fórmula, tá bom? Ítalo, você me falou que aquele C ali é a capacitância, não é? É. Como é que eu calculo essa capacitância? Gente, a capacitância, normalmente, a questão já vai lhe dar. A questão já vai lhe colocar os capacitores. Sendo que você tem duas associações. Você pode ter capacitores em série e você pode ter capacitores em paralelo. Então, quando eu falo de associação de capacitores, temos que lembrar que nós temos capacitores em série e nós temos capacitores em paralelo. Gente, presta atenção todo mundo aqui agora, tá? Como é que eu sei, no meu circuito elétrico, o que é um capacitor? É porque eles vão ter dois pauzinhos do mesmo tamanho. Não vai ser um maior para o menor, que é quando você perde, que é um receptor. Não é o menor para o maior, que é quando você ganha, que é o gerador. Na verdade, você vai ter dois do mesmo tamanho, e aí você sabe que isso aqui são o quê? Capacitor. Gente, a unidade do capacitor é em Faraday. Por exemplo, 3 Faraday, 6 Faraday. Então, a unidade dos capacitores, a unidade é dada em Faraday. Representada pela letra F. Isso aqui são capacitores em série, não são? Aí você pensa assim, professor, já sei. A capacitância equivalente vai ser a soma entre eles, professor? Não, 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 não. Olha o que eu vou ensinar para vocês aqui agora, tá? Aprenda isso, que é muito importante. Acho que eu até cheguei a citar na aula passada. Resistores em série, o que é que a gente faz? Soma. Resistores em paralelo, o que é que a gente faz? Produto pela soma. Qualquer outra coisa que não seja resistor é ao contrário. Vou repetir, tá? Resistores em série, o que é que faz? Soma. Resistores em paralelo, o que é que faz? Produto pela soma. Qualquer outra coisa que não seja resistor, você faz ao contrário. Capacitores em série, o que é que você faz? Produto pela soma. E capacitores em paralelo, o que é que você faz? Soma. 3 Faraday, 6 Faraday. Capacitância equivalente, você vai somar. Aqui está em paralelo. E aqui, obviamente, está em série. Tranquilo todo mundo, de boa. Você vai dizer, não, professor, isso aí nunca caiu no Enem, não. Caiu, pô, vamos fazer a questão? Caiu na prova do Enem, viu? Vamos olhar aí na questãozinha? Pegue seu material.
Gente, lá em eletrodinâmica, tá? Questãozinha de número. Tô procurando, viu? Questão de número 63. Na questão 63, qual é a página aí, por favor? 160. Página 160, questão 63. Quando você colocar nessa questão, você vai perceber o seguinte. Você vai perceber que esse 7 que está bem aí, está 7PF. Gente, não é um P, tá? Era para ser a mesma sigla do 3, era para ser um micro. A sigla do número 7 é a mesma sigla do número 3, tá? É 3 microfaraday e o 7 é 7 microfaraday também, tá bom? Então, por favor, coloca aí no seu caderno, né? No seu livro de provas anteriores. É 3 e 7 microfarads. Resolva aí, vá. Página 160. Questão 63. Mas o cara criança, acontece coisas inimagináveis, né? Tem isso aí que aconteceu. Tem uma história bem legal quando eu era criança, que eu acreditei, gente, eu passei uns 6 meses acreditando nessa história. Que minha prima tem uma casa voadora. Agora diga aí, velho, que loucura eu acreditar num negócio desse. Eu tinha uns 7 anos de idade, 6 anos de idade. Acreditei que minha criança. E o pior é que ela mentia pra mim, pô. Ela dizia, ei, até hoje eu lembro disso, ela disse, junta uns fósforos aí, porque tá faltando lá, quando a gente for lá na minha casa voadora, aí tu tem que levar o fósforo, que é pra poder acender lá, que ela precisa do fogo pra ela poder voar. Meu amigo, eu juntei as 3 caixas de fósforo pra poder levar pra casa voadora dela. Ô, bicho mentirosa. Ei, bora lá, bora lá. Gente, questão 63, estava colocando 2 capacitores em quem, gente? Em série, não foi? Aí acabou que o capacitor queimou, não foi? Estava queimado, tá? Ele queria substituir por um único capacitor, não foi? Que cumprisse a mesma função. Aí perguntou qual era o valor desse capacitor, gente. Eu tinha 2 em série, um era 3, o outro era 7. Qual é a capacitância equivalente entre eles? Ou seja, se ele for equivalesse a apenas um, qual seria o valor? A gente faz aqui o quê? Produto pela soma. 7 vezes 3 sobre 7 mais 3. 7 vezes 3. 7 mais 3. 21 por 10. Mas relaxa o coração, tá? Que a primeira vez que eu vi essa questão na minha vida, eu não sabia nem para onde diabo que ia. Sabia nem para onde diabo que ia essa questão. Vou mentir para você. Primeira vez que eu vi essa questão na minha vida, eu estava dando aula já. Aí eu olhei para a questão e digo, fela de uma mãe, não sabia direito que era capacitores. Errei a questão. Mas é bem tranquilo, né? Vamos lá, querem pedir mais alguma? Vamos fazer aqui uma aqui. Deixa eu ouvir um de lâmpadas bem aqui. Questão 59, 58. Tem um do Enem do ano passado, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, vamos fazer o seguinte, tem uma mais recente, ó.
72. O gabarito tá errado, eu acho que o gabarito tá marcando letra E, eu acho, né? Tá marcando 21. O gabarito O gabarito comentado tá certo, é só o... Questão de número 72. Página 254. Oh, é porque eu tô num gabarito comentado aqui no outro. Qual é a página aí, gente? Cento e quanto? Página 164. 164, questão 72. Vamos lá, vamos lá. Questãozinha de número 72. No circuito elétrico estão associadas 4 lâmpadas elétricas idênticas A, B, C e D. Deixa eu desenhar aqui no quadro, para ficar melhor, né?
E daqui a um tempo as aulas vão ser tudo em lousa digital, né? O Vinícius já está procurando uma aí. 2026, não próximo ano ainda, 2026 não vão estar nem aqui. Mas 2026, possivelmente, algumas aulas já serão em lousa digital. Vai ser bom, né, pra gente que é mais jovem, assim, sabe usar, né, isso aí e tal. Uma questão dessa, né, o cara não precisava desenhar, já estava na lousa e tal. Vai ser ruim para os cabas mais antigos, né, capaz do cara quebrar a lousa dando na cara dela. Mas possivelmente está se tornando uma realidade aí, lousas digitais. Tava doido para comprar uma agora, pô. Viajei agora com o pessoal, né? A gente foi para Bet Educar, e só uma das coisas que mais tinha lá é essas lousas vendendo. Eu doido para comprar uma, 48 mil. Eu digo só uma. Aí desisti da compra. Deu certo, não. De bola, B, C, D. Gente, me ajuda, vai, me ajuda, presta atenção. Raquel, senta aí, Raquel, senta aí. Raquel, senta aí, Raquel. Amanda, senta aí, senta aí. Me ajuda, gente. Do jeito que o circuito está aqui, do jeito que o circuito está aqui. A acende. A acende ou não acende? Acende, né? B acende. C acende. Quem é que brilha mais, C ou A? C, porque tem uma resistência menor nesse fio, né? Beleza. D acende? Lógico que não. A corrente elétrica, quando está vindo aqui, ela está encontrando um fio que sem resistência. Então a corrente elétrica vai passar por onde? Por esse fio. A corrente elétrica não vai vir ninguém para cá, porque aqui tem resistência e aqui não tem o quê? Resistência. Então D vai entrar numa coisa chamada de quê, gente? Curto-circuito. D não está funcionando. D não funciona. D está em curto-circuito. Porque eu tinha um fio que não tinha nada de resistência. Então não tem para que eu passar a corrente elétrica em D. Eu tenho um fio aqui, ó, sozinho, sem nenhuma resistência, então passa toda a corrente por aqui, D está em quê? Curto-circuito. Quem foi que queimou, gente? A queimou, pronto, A queimou. Pai, D estava em curto-circuito, vai mudar alguma coisa com D? Não, vai continuar em curto-circuito, a pobre de D, tá ali lascada. Nem acende, nem vai continuar sem acender. B vai acender? Não, porque B está associado com A. C acende? Continua acendendo normal. Só tem uma alternativa que mostrou isso. Qual foi? Letra B. A lâmpada B se apagou, a C permanece acesa, com o mesmo brilho, e a D permanece o quê? Apagada, porque já estava em curto-circuito, ela vai continuar apagada. Letra A está errada porque as lâmpadas B e D apagam-se. Falso, né? A D não vai se apagar, ela já estava apagada. Letra C, a lâmpada B apaga, a lâmpada C permanece acesa com maior brilho, e D permanece acesa com o mesmo brilho. D nem estava acendendo. As outras também, está dizendo que a D estava acendendo, né? D não estava nem acendendo, D estava em quê? Curto-circuito. Por que é que eu botei essa questão como sendo fácil? Porque se você soubesse que D estava em curto-circuito, você já matava a questão todinha. Você não precisava fazer muita coisa. Se você soubesse que D estava em curto-circuito porque esse fio estava livre, você já sabia que aqui estava em curto-circuito, só tinha uma alternativa que mostrava isso. Você não precisava saber de mais nada. Não precisava saber se C ia brilhar mais, se C ia brilhar igual. Não precisava saber de mais nada. Tranquilo todo mundo? De boa? Tranquilidade? Gente, saúde, viu? Isso aí se chama pendrive, viu? Larga os pendrive da sua vida aí que dá errado, viu? Ah, tô brincando, pô, tô brincando. Resenhando aí. Ei, gente, são 7h31. A gente tá chegando bem próximo aí do recesso, né? Do meio do ano. E eu tenho algumas coisas aqui para falar para vocês que são importantíssimas para quem está nessa reta de vestibular, de pré-vestibulando. Eu já tive sentado aí nessa cadeira que vocês estão há alguns anos atrás. E eu sei que não é fácil, né? Você está todo dia nessa mesma rotina de levantar cedo, estudar. Normalmente, a grande maioria aqui estuda de manhã, de tarde, de noite, né? Alguns têm outros compromissos, mas fora desses compromissos o cara está estudando, está lhe dando gás. Alguns aqui são bem novinhos, né? Estão chegando no ensino médio, bem dizer, alguns no segundo ano, alguns no terceiro ano. Estão começando a entender o que é realmente estudar, o que é realmente se dedicar. E
uma coisa muito importante, e aí eu vou trazer para vocês a minha vivência lá no meu terceiro ano do ensino médio, foi que nessa época de metade de ano, que é a época que a gente tem férias do colégio, a gente vai ter um mês de férias do colégio, a gente vai ter 3 semanas de férias aqui no pré-vestibular, e essa época de férias, para mim, foi uma das melhores épocas de rendimento. Porque muitos de vocês, nessa reta, apesar de estar faltando alguns meses para o Enem, mas muitos de vocês estão exaustos. Né? Alguns alunos, talvez, eu estava falando com alguns alunos no privado nessa última semana, e muitos dizendo que não estava conseguindo vir assistir a aula porque estava muito cansado. Caramba, professor, é porque eu tenho um colégio de manhã, tenho que fazer não sei o que à tarde, uma loucura a minha vida, e não sei o que, e de noite eu estou muito cansado, não consigo assistir sua aula. E eu me lembro muito bem da minha época do terceiro ano, que, gente, minha orelhazinha aqui, eu tinha um negócio que era muito comum com minha pessoa. Esse ano não aconteceu, acho que nenhuma vez. Mas como eu testava muito os meus limites, eu me lembro que no meu terceiro ano de ensino médio, era rotineiramente minha orelha ficava vermelha. Muito vermelha, tipo, vermelha pegando fogo. E era um sinal típico meu de que eu estava exausto. Eu estava acabado. Muitos de vocês devem ter algum sinal. Seu corpo deve interpretar de alguma forma quando você está exausto. E quando você para de pensar, para quem veio estudando desde o início do ano, cara, você está muito exausto agora. Talvez você esteja mais sensível. Talvez você esteja em um momento da sua vida que, se alguém chegar em você e disser para você, meu filho, minha filha, eu acho que você não vai passar não. Pronto, basta isso para que você entre em um choro intermitente. Ou então basta um resultado dissimulado. Para alguns, até uma própria questão na tarefinha de casa, né, quando você estava ali fazendo as questões. Vocês são colocados a provações de vestibular basicamente todos os dias. E todos os dias eu tenho certeza que muitos de vocês têm vontade de chorar, jogar tudo para cima, dizer que nunca vai aprender. Ai, eu odeio isso, eu não consigo aprender isso, não entra na minha cabeça. É muito comum essas frases. Muito comum mesmo, mais comum do que o que você imagina. Mas uma coisa que é muito dita por todos os alunos que são aprovados nas federais, nas públicas, até mesmo nas particulares, para algumas particulares que ainda têm concorrência, uma coisa que é muito dita por eles e sempre é a mesma frase. Era muito difícil no começo, ficou difícil depois ficou médio, depois foi ficando um pouco mais fácil, até que se tornou fácil. É uma jornada, literalmente é uma jornada. Eu costumo dizer que o Enem, para vocês, é uma prova de resistência. Quando eu penso em prova de resistência, eu posso pensar em uma maratona. Uma maratona é uma prova de resistência. Não tem como você correr uma maratona sem preparo. Vocês concordam comigo? É difícil, é quase impossível você correr uma maratona. Imagina, 50 quilômetros, sem ter nenhum intervalo. Se você se prepara para a maratona faltando um mês, dificilmente você vai conseguir completar também a maratona. Tem pessoas que passam o ano inteiro se preparando para a maratona e não conseguem completar a maratona. A mesma coisa é o Enem. O Enem é uma maratona. A cada dia que passa, você vai progredindo um pouco. A cada dia que passa, você vai crescendo um pouco dentro da prova do Enem. A cada simulado que vai passando, você vai progredindo em relação ao número de acertos. O mais importante, em termos de Enem, em termos de vestibular, é que você consiga definir sua régua com a sua própria régua. Porque é muito mais comum do que se imagina que você defina a sua régua com a régua dos top 5, do top 10. Às vezes, eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês, vocês não querem nem vir fazer o simulado. Que é para não ter a vergonha de pegar um dos últimos lugares do simulado e, sei lá, teu pai, tua mãe, ou então você mesmo se desestimular, porque você pegou um dos últimos lugares do simulado. E aí você fala, não, eu vou fugir disso, eu vou fugir do simulado. Eu vou deixar de fazer esse negócio porque eu não quero passar por essa vergonha. Eu sei que eu não estou preparado ainda. Mas, pessoal, quanto mais você foge daquilo que você se propôs a fazer, mais distante você fica da linha de chegada. Lembre-se disso. Quanto mais você foge daquilo que você se propôs a fazer, mais longe você fica da linha de chegada. Hoje eu estava na minha psicóloga, e aí, pelo incrível que pareça, né? Alguém pode perguntar, professor, você faz psicóloga? Semanalmente.
Inclusive, já marquei meu psiquiatra. Próximo mês. Semanalmente faço psicóloga. Porque eu lido com uma pressão muito grande. Na verdade, não é nem que eu lido com uma pressão muito grande. Eu me impressiono muito. Minha psicóloga me falou isso aí hoje. Eu me impressiono demais, porque eu sempre estou muito preocupado com tudo que acontece ao meu redor. Com tudo. Desde a minha família, da época da faculdade, dos meus estudos da faculdade, agora dos meus plantões na medicina, desde que se Abraão está evoluindo ou não está, se João está evoluindo ou não está. A gente abre planilha para quem faz simulado e começa a comparar aluno por aluno. A gente entra aqui dentro da instituição e começa a puxar os alunos do simulado, todos. Vocês estão aqui dentro, a gente começa a analisar. A gente tem um Samuel da vida ali que possivelmente vai passar, a gente espera, a gente acredita que será aprovado próximo ano. Próximo ano ele vai estar aqui fazendo podcast junto conosco. Agora a gente começou uma série de podcasts. Inclusive, uma dica para vocês fazer durante a festa, assistir os podcasts de quem já passou. A gente está convidando todos os aprovados agora em federais para vir fazer um podcast para contar um pouco da história, qual foi a maior dificuldade, qual foi a maior facilidade. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou até abrir no grupo perguntas para vocês fazerem. A gente vai trazer o Léo aqui agora, sexta-feira. Foi aprovado em medicina aqui na UFCG de Cajazeiras. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para ele, fiquem à vontade. E, bicho, meu TDAH atacou gigantesco agora. Lembrei agora. E eu fui na minha psicóloga mais cedo e eu já esqueci de novo. Puta égua, velho. Alguém me lembra que eu tava falando TDAH gigantesco? Diz aí, vai. Antes disso. Hã? Como é que é, mano? Antes disso, quando eu falei da psicóloga, eu fui na psicóloga essa semana. Não, antes do psiquiatra, filha. Foi o que eu falei antes da psicóloga. Não, mas psiquiatra foi depois, porque eu vou para psicóloga toda semana, psiquiatra depois. Antes da psicóloga, o que é que eu tava falando? Tava falando de quê? Tava falando de quê? Não, é sério mesmo, tava falando de quê? Perfeito, 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 perfeito. Perfeito, boa, boa, boa. Obrigado, obrigado. Ó, vamos lá. Eu falei para vocês o seguinte, ó. Quem foge do desafio, quem foge daquilo que se propôs, fica longe da linha de chegada. E aí foi quando eu toquei no ponto. Eu fui para a psicóloga essa semana, e aí eu fiz uma pergunta muito específica para ela. Eu falei, olha, toda vez antes de eu fazer tal coisa, eu tenho um pico de ansiedade muito grande. Então, eu tenho um movimento que toda vez que eu faço na minha vida, eu tenho um pico de ansiedade muito grande. E eu falei, o que é que eu devo fazer nos próximos 7 dias? Porque eu acabei tendo picos de ansiedade nos últimos dias. Eu falei, o que é que eu devo fazer nos próximos 7 dias? Eu devo fugir, né, disso que me traz essa ansiedade? Ou eu devo fazer? Ela falou, de maneira alguma fugir. Você tem que fazer tudo que você estava fazendo do mesmo jeito. E ela também ensinou uma coisa muito importante, que para quem é ansioso, a grande maioria de nós hoje em dia somos ansiosos. Ela me falou uma coisa muito legal. Ela falou o seguinte, pode perceber, quando você tem um pico de ansiedade, dura no máximo 15 minutos. Basta você sair, trocar um ambiente rapidinho, relaxar um pouco, fazer alguma medida relaxatória de respiração, 15 minutos no máximo. E o que você tem que fazer é encarar isso rotineiramente. Porque se você não encarar isso, seu corpo não vai entender que isso é normal. Seu corpo vai começar a ter medo daquele negócio. Seu corpo vai começar a ter pavor de fazer tal coisa. E em termos de vestibulares, a gente conhece muitíssimos alunos que quando chega faltando 2 semanas para a prova, 1 semana para a prova, começa a ter um pico de ansiedade muito grande. Mas por que que isso acontece? Agora deixa eu falar para vocês aqui por que que isso acontece. Normalmente você coloca uma expectativa muito grande naquele negócio. E quando chega muito próximo daquilo que vai acontecer, você começa a ter vários pensamentos negativos de, ai, não vai dar certo, ai, não sei o quê, tá chegando. Quando você vê, ansiedade generalizada, sintomas fortíssimos que estão acontecendo com você. E uma das grandes armas que você pode utilizar enquanto vestibulando é fazer vestibulares, não apenas o Enem. Então, quando fala assim, gente, faça o S. Pô, o S você tinha prova para fazer aqui no Iguatu, se você quisesse. Próximo, Iguatu é uma cidade a 1h40 daqui.
Urca, você faz ali em Juazeiro, ou no Iguatu também, dá pra fazer no Iguatu também, 1h40 daqui, 2 horas daqui para o Juazeiro. Então você faz uma prova da Urca, faz uma prova da UES, você se coloca em ambientes com outras pessoas, você vem fazer simulados, porque você começa a se familiarizar com as provas. Elas começam a ser cada vez mais comuns na sua vida. Você começa a ter mais familiaridade com essas provas começam a fazer mais parte da sua rotina, e você começa a diminuir o seu nível de ansiedade para poder fazer essas provas. Por isso que é importante que você faça simulados, que você faça outros vestibulares. Porque numa dessas, gente, você vai lá e quase passa na UES, quase passa na URCA, isso te dá mais motivação para poder estudar. E a última coisa que eu quero para poder finalizar aqui nossa aula, nosso momento, é o seguinte: aproveitem suas férias para poder relaxar, para quem estiver muito cansado, mas não deixe de estudar. Aproveite para você pegar aqueles assuntos de maior incidência na prova do Enem e você estudar esses assuntos que mais caem na sua prova, que você ainda não conseguiu aprender durante esse primeiro ano. Aproveite para assistir algumas aulas gravadas lá na plataforma, alguma aula que você perdeu, alguma aula que você não entendeu muito bem. Aproveite para fazer simulados. Baixe simulado do SAIS, simulado Bernoulli não, mas baixe simulado poliedro, baixe simulado, o simulado da Somos desse ano está melhor do que os dos outros anos. Baixe esses simulados que você consegue encontrar tranquilamente em Telegrams da vida. Faça alguns simulados também durante as férias, não fique 100% parado. Porque se você fica 100% parado 3 semanas, quando você volta muito cru. Você volta esquecendo muitas coisas. Então não fique 100% parado. Procure evoluir, procure também relaxar durante as suas férias. Lembre que as férias, gente, é um período que você pode subir 50 pontos durante as férias, se você quiser. Então vai depender do teu foco, vai depender do teu objetivo, vai depender do teu propósito, enquanto você se dispôs, e os sacrifícios que você vai gerar ao longo desse caminho. E a última coisinha, falar para você, é sobre motivação. Eu sei que muitos de vocês estão desmotivados, né, nesse momento. Alguns estão motivados porque estão progredindo pra caramba, mas a grande maioria está desmotivado nesse momento. Só que deixa eu te contar uma coisa. Primeiro que motivação não te leva à aprovação. Motivação não é sinônimo de aprovação. Não existe aquele aluno que é motivado o ano inteiro e ele conseguiu ser aprovado no final do ano. Não, motivação não leva ninguém à aprovação. O que leva você à aprovação se chama disciplina. Disciplina é o que lhe traz a sua aprovação no final. Na verdade, a disciplina não lhe traz só a aprovação em um vestibular. A disciplina lhe traz a aprovação e a conquista, a vitória em todos os aspectos que você se colocar na sua vida. Então, se você tem disciplina, se você estuda todos os dias, o que vai acontecer é uma coisa natural. Vão ter dias que você vai estar um pouco mais motivado, vão ter dias que você vai estar um pouco mais depressivo. Ou seja, dias que você não quer estudar nada, mas que você estuda porque você sabe que é necessário fazer isso. Isso é o que lhe traz aprovação. Motivação só acontece com você se você, no mínimo, tem a chama acesa. Se você, no mínimo, tem como é que eu vou usar uma palavra aqui? Você tem a vontade de conquistar aquilo que você tanto almeja. E aí eu posso lhe motivar, uma pessoa consegue lhe motivar, um vídeo no YouTube consegue lhe motivar. Um podcast, já saiu o podcast do Marcílio, não sei se vocês viram. Podcast do Marcílio, foi nosso aluno aprovado em medicina, talvez já lhe motive. Podcast do Léo, que a gente vai fazer sexta-feira, talvez já lhe motive também. Mas a motivação, ela vem de dentro, ela não vem de fora. A motivação, ela vem de dentro da sua pessoa, ela nunca vai vir de fora. E a motivação não traz aprovação, o que traz é a disciplina. Gente, muitos de nós aprendemos durante a vida inteira a ser indisciplinados. Muitos de nós, durante a vida inteira. A gente estudou para a prova na última hora, a gente deixa as coisas para fazer de última hora, a gente é birrento dentro de casa, aprendeu várias vezes a conquistar as coisas de mamãe e papai chorando. Quando mamãe e papai não queriam lhe dar uma coisa, você chorava e mamãe lhe dava para poder calar a sua boca. E aí você aprendeu que toda vez que você era indisciplinado, toda vez que o pessoal dizia assim, olha, você não pode chorar, e você chorava lá no canto, você conseguia as coisas que você queria. A gente foi criado dentro dessa cultura. E agora você tem que criar uma cultura totalmente diferente, que é a cultura da disciplina. Pouquíssimas pessoas foram criadas dentro dessa cultura dentro de casa, de ter uma disciplina, de ter uma rotina, de todos os dias ter que fazer a mesma coisa nos mesmos horários. Mas, gente, isso é o grande segredo da vida.
pessoal fica perguntando qual é o grande segredo da vida. É simples. O problema é que nós queremos complicar. Não tem o que complicar. Ela é simples. Tenha disciplina, tenha foco. A motivação vem de dentro para fora. E pense um pouco, reflita. Porque na época das férias, eu chamo de ócio criativo. O que é ócio criativo? É um momento que você não faz nada, mas é o momento mais criativo que você tem. É um momento que você tem boas ideias, é um momento que sua memória fica mais fresca, é um momento que você fica melhor em todos os sentidos da sua vida. E talvez dentro desse momento de reflexão, você perceba que, na verdade, o curso que você está almejando, na verdade, não era o curso que você queria. Talvez seja papai e mamãe que está no seu pé, talvez seja alguém da família, você está realizando o sonho de alguém da sua família e não é seu sonho. Reflita sobre isso. Porque, gente, sendo bem honesto com vocês, tá? Se você pensa em prosperidade, se você pensa em ser feliz no futuro, se você pensa em ganhar muito dinheiro no futuro para proporcionar uma qualidade de vida boa para a sua família, apenas o curso de medicina que vale fazer isso. Existem vários cursos que podem lhe fazer isso. Você pode, inclusive, não escolher curso nenhum. Começar a trabalhar desde os 18, 17 anos de idade é uma opção também. Então, pense sobre isso, pense sobre o que você realmente quer, veja se é medicina que você realmente quer, veja se não é outro curso. Foque naquilo que você almeja para a sua vida, porque, gente, eu vou ser bem honesto com vocês. A vida de Dudu é dele. A vida de Dudu não é de Carlos Henrique, de Carlão. A vida de Dudu não é de tia Sonali, né? Não é de tia Sonali. A vida de Dudu não é de ninguém, não é do pai dele, a vida de Dudu é dele. Daqui a 50 anos, Dudu não vai poder dizer, oh, meu Deus, errei na minha vida porque eu fui pela escolha de mamãe. Não, ele não vai poder dizer isso. Claro que a mãe dele vai dar uma orientação, o pai dele vai dar uma orientação, seus pais vão lhe dar uma orientação, mas a decisão final, ela é sua. A decisão final, ela acaba sendo sua. Claro, às vezes você tem um pai e uma mãe que é um pouco mais casca grossa, e que ele lhe fala, oh, isso aqui você não vai fazer de maneira alguma, e você vai ter que refletir. Porque também, às vezes, você tem algumas escolhas, de certa forma, que são muito irreais. Por exemplo, o cara chega em casa e fala assim, manhã, é o seguinte, eu não quero fazer medicina. Eu quero fazer moda. Legal, pô. Moda é bom. Muitas mulheres gostam de moda, alguns meninos podem gostar de moda. É legal o curso. Só que aí você vai ter que pensar. Caramba, para fazer moda, onde é que eu tenho que fazer moda? Para você se tornar uma referência, você vai ter que fazer moda lá em São Paulo. Possivelmente em uma particular, que é caríssimo o curso de moda lá particular em São Paulo. São os melhores do Brasil, estão localizados em São Paulo. Então você vai ter que refletir, caramba, eu tenho condições de ir para São Paulo fazer o curso de moda na melhor faculdade do Brasil, ou nas melhores faculdades do Brasil? Porque lá que vai ser a referência para você sair sendo uma grande estilista, tendo um grande ateliê. Não dá para ser inventado fazer moda, aí tu vai fazer moda lá na pública da moléstia dos cachorros, que tu chega lá, não tem nem o manequim para tu poder fazer as coisas, tu vai sair do curso sem nenhuma perspectiva de emprego, vai ficar frustrado daqui a alguns anos. É o que vai acontecer. Então você também tem que refletir sobre algumas coisas. Caramba, eu quero fazer, vou dar um exemplo aqui agora para vocês, quero fazer engenharia da computação. Cara, se você fizer engenharia da computação na UFCG, campus Campina Grande, e você for um aluno bom, você vai ganhar mais dinheiro do que qualquer médico que você conhecer. Porque se você fizer ciência da computação na UFCG Campina Grande, lá, se não for o maior, é um dos 2 maiores polos de tecnologia do nosso país. E todas as grandes empresas olham para o UFCG de Campina Grande. Aí eu vou lhe dar um exemplo de um amigo meu, chamado Igor. Ele é casado com uma amiga minha, chamada Bia. Igor fazia ciência da computação na UFCG Campina Grande. Ele foi fazer intercâmbio na Austrália, tudo pago, inclusive, pela universidade. Quando ele chegou na Austrália, ele foi contratado por uma empresa. A empresa, inclusive, que quem faz a propaganda dela é o Hugh Jackman, famoso X-Men. Ele trabalha na empresa de paletó. Hoje ele trabalha home office e 8 da manhã, ele trabalha em 2 empresas. Uma ele fica de 8 da manhã às 5 da tarde, na segunda ele fica de 6 às 9 da noite. Ele ganha hoje $10 mil aproximadamente australianos. Quando você converte esse valor para reais, ele ganha aproximadamente R$55 mil trabalhando home office, de segunda a sexta. É bom ou não é?
É maravilhoso. Agora veja, ele foi fazer ciência da computação aonde? No maior polo de tecnologia do país. Não adianta você fazer ciência da computação lá nos Cafundé do Judas. Ah, eu vou fazer ciência da computação ali naquela particular, não sei o quê. Vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro. Porque você tem que fazer no canto que o povo está olhando. É que nem olhando para jogador de futebol. Ah, tu vai jogar bola. Eu sou o melhor jogador de futebol do mundo. Joga onde? Só em Cajazeiras. Nunca foi fazer um teste lá em São Paulo. Nem em João Pessoa, nem em Fortaleza. Como é que vai crescer? Um dia veio um olheiro aqui, olhou e disse: Pai Dudu joga bola demais, pô. Chega no pai Dudu, rapaz, nós temos que levar ele para fazer um teste lá no Flamengo. Não, meu filho eu só levo só se ele quiser ir depois de 18 anos de idade. 18 anos de idade, meu amigo, quem é que já quer contratar mais Dudu? Pô, contrata jogador é com 11 anos, 12 anos, vai-se embora para poder jogar. É ou não é? É assim, pô, você tem que estar no canto certo, no lugar certo. Entenda sobre isso, tá? Vocês são novos. Vocês vão conseguir absorver isso, vão conseguir refletir, vão conseguir tomar boas decisões. Cuidado com as armadilhas da vida. Cuidado com armadilhas. Não faça coisa errada. Não tente ir pelo caminho mais fácil, porque fulano, muito comum de acontecer na idade de vocês. Fulano, não, só Campina Grande. Vai para Campos de João Pessoa, não. Só Campina Grande. É o grande polo, tá? O grande polo. Agora, claro, né? Eu estou dizendo isso, mas tipo, eu não tenho condições de morar em Campina Grande, meus pais moram em João Pessoa, eu quero ficar, não tenho família em João Pessoa, eu quero ficar em João Pessoa. Aí, enfim, né? Acontece. Mas se você tiver a opção, é Campina Grande, sem sombra de dúvidas, tá? Aí, fulano, muito comum de acontecer isso no meu nosso agora. Fulano terminou na particular, passou 2 anos estudando, não conseguiu passar. Não é porque fulaninho ali consegue um certificado de escola pública. Aí tu entra pelas cotas. Aí fulano vai lá pelo caminho mais fácil, entra pelas cotas. Aí quando está dentro da faculdade dá uma merda. Aí perde o curso. Não adianta ir pelo caminho errado. Não vá pelo caminho errado. Não se iluda com os caminhos errados, com os caminhos fáceis. Não existem esses caminhos, eles são ilusórios. Vai dar certo para um, vai dar errado para vários. Não escolha isso. E pelo amor de Deus, essa é a última coisa que eu vou falar aqui agora. Se o teu sonho é fazer medicina, se tu tem bem definido dentro do teu coração que tu quer fazer medicina, eu estou falando medicina, mas existem outros cursos. Eu estou falando medicina porque é o curso mais concorrido, de maior nota em termos de federais, tá? Mas pode ser qualquer outro curso. Mas se teu sonho é fazer medicina, teu coração bate com medicina, você vibra com querer fazer medicina, não desista do seu sonho, pelo amor de Deus. Não invente de não passar em medicina e colocar para enfermagem, para odonto, para fisioterapia. Não faça isso. Você vai ser frustrado na sua profissão lá na frente. É melhor você passar mais 1 ano no Mais Med, mais 2 anos no Mais Med, mais 3 anos no Mais Med e fazer o curso que você deseja, do que você fazer um curso que você não deseja, se perguntando assim, mas vai que eu gosto. É tão parecido, medicina com enfermagem, tem nada a ver. Medicina com enfermagem. Parecido só as primeiras cadeiras, depois não tem nada a ver. Então, se você tem um sonho bem definido, vá atrás do seu sonho, ponto final. Vá atrás do seu sonho, lute por ele, vá atrás dele com todas as suas garras. Eu conheço alunos, gente, que o pai chegou para o aluno e falou assim, hoje é seu último ano de Mais Med. Já aconteceu com o aluno aqui dentro. Esse é seu último ano de Mais Med. Você não passar esse ano, eu não pago mais R$1 para você de cursinho para vestibular. Aí o aluno fez o ano todinho, não passou. O que é que muitos alunos fazem? Muitos desistem. Desistem, não vem mais. Foi que esse aluno fez. Ele veio aqui, contou a história inteira e falou o seguinte, olha, eu não tenho uma boa nota para vocês me darem uma bolsa. Mas eu faço o que vocês quiserem. Se vocês quiserem, quando fechar o Mais Med de noite, eu passo o pano varrendo o Mais Med inteiro para quando os alunos chegarem de manhã, tá tudo limpo. Eu apago os quadros, eu encho os pincel, eu vou fazer as compras de vocês, eu faço o que vocês quiserem. Se você quiser, eu faço aqui dentro. Só basta você mandar. Se você precisar, eu faço aqui dentro. Resumo, a gente deu uma bolsa para esse aluno, ele ajudava alguns dias aqui, alguns dias perdidos, a gente tenta não pegar muito da rotina do aluno para também, né, ele conseguir estudar. Ele passou, já passou, tá? Vocês não acham que vocês não conhecem ele. Ele passou com ProUni 100%. Só não lembro agora a faculdade. Ele passou com ProUni 100%, esse aluno. Foi aprovado.
Por quê? Ele não desistiu do sonho dele, e mesmo quando a família dele não trouxe mais condição financeira, ele continuou indo atrás do sonho dele. Talvez ele tivesse levado não, poderia ter acontecido, a gente, bicho, não vai ter condições, tal, não sei o quê. Mas pelo olhar obstinado que ele tinha, pelo olhar obsessivo que ele tinha pela aprovação dele, com certeza ele iria encontrar um outro local, com certeza ele ia encontrar alguém que iria dar uma bolsa, ou ele iria estudar em casa, e ele conseguiria a aprovação dele. Coloque isso na sua cabeça. Seja obstinado, seja obsessivo, seja focado. Não larga aquilo que você tanto almeja. Fica olhando para aquilo dia e noite. Eu tenho imagens no meu iPad, que são as imagens daquilo que eu quero conquistar esse ano. Estão todas aqui no meu iPad. Porque dia e noite, quando eu olho para a imagem do meu iPad, eu fico me lembrando de algumas imagens. Eu falo, caramba, eu tenho que continuar tendo essa disciplina porque eu quero chegar até isso. Eu tenho que continuar tendo essa disciplina porque eu quero chegar até isso. Às vezes a gente esquece, viu? Às vezes a gente esquece da gente quer. Está tão bilotado que às vezes passa pela cara. Será que eu quero mesmo isso? Meu irmão, lembra de tantos dias que se passaram, tantas noites que se passaram que tu estudou para tu poder conseguir tua aprovação? Tu vai desistir depois de um ano inteiro? Não desista. Deus abençoe vocês e bom recesso para todo mundo. Tchau, pessoal.